Boa noite, gente. Eu fiquei de fazer uma live hoje que me pediram, né, um grupo aí, sobre um tema, mais ainda, Frente Única e o trotskismo. Quer dizer que até trote, né, já se falava em Frente Única. E, assim, fazendo uma introdução bem rápida, eu vou dividir em duas partes. O que essa Frente Única que Trotsky falava em 1922 a 1938 e as eleições de hoje e a conjuntura de hoje. Né? Bom, tem aqui uns textos que eu fiz e depois eu vou entrar na política. O programa de transição, que é um programa de transição de Trotsky, todo Trotsky já leu, né? Esse programa, quando ele fez parte de alguma corrente trotskista já, foi escrito em 1938. Toda essa década de 30 foi marcada pela crise de 1929, que atingiu todos os países em uma crise de escala singular, a que estamos vivendo desde 2008, 2009 e até hoje. Período anterior está marcado pela morte de Lenin em 1924 e a burocratização da Terceira Internacional sob o comando de Stalin. A política stalinista teve consequências reacionárias em diversas partes do mundo, como na Itália, onde permitiu a ascensão de Mussolini em 1922, na China, orientando o Partido Comunista a se entregar ao Partido Burguês como Chiang e se submeter ao seu líder Chiang Kai-shek, que ao final assassinou milhares de comunistas em 1924 e 1925 na Alemanha, onde permitiu a ascensão de Hitler em 1933, na Espanha, onde permitiu também a ascensão de Franco em 1936. Uma observação, isso aqui é um registro histórico que eu fiz, não estou fazendo aqui uma defesa do stalinismo nem do trotskismo. Aqui para falar de Frente Única eu tive que fazer algumas pesquisas. Vamos a outra pesquisa que eu fiz aqui. Esses fatos, sobretudo a ascensão de Hitler, levaram Trotsky a considerar a Terceira Internacional não mais como poderoso instrumento da Revolução Comunista e Mundial, como havia sido proposta em sua fundação, mas em um aparelho burocrático que jogava o levante revolucionário dos trabalhadores à derrota frente à burguesia. Isso foi possível pela política ultra-esquerdista formada pela camarilla de Stalin, que considerou, aí vai entrar um detalhe agora importantíssimo, viu gente? Que considerou a social-democracia como irmã gêmea do fascismo e a recusar a organizar uma frente única entre comunista e social-democracia. A vitória do nazismo na Alemanha e a entrega do proletariado mais organizado no país mais industrializado na Europa. Naquela época, é importante notar que a base da social-democracia ainda contava com milhões de operários e junto o Partido Comunista, e a social-democracia era a maior força da Alemanha. Uma observação, seja que nesse período aqui, né, o Trotsky já defendia nas correntes trotskistas a Frente Única para superar, né, o nazismo na Alemanha. Veja a coincidência histórica. A coincidência histórica, vamos lá. Além disso, as pretensões teóricas da revolução por etapas e do socialismo em um só país levaram à orientação dos diversos partidos comunistas a colaborar com a suposta burguesia progressista dos países, esperando pela Revolução Burguesa, o que só levou a traição. Esses fatos levaram Trotsky a proclamar a fundação da Quarta Internacional, que foi baseada no programa de transição para defender as ideias do marxismo e a herança das tradições bolcheviques, num contexto onde Stalin estava exilando, expurgando e assassinando qualquer oposição. Trotsky mesmo já havia sido expulso da União Soviética em 1927 e foi exilado na Turquia, França e Noruega, finalmente no México em 1936,
onde foi assassinada a mando de Stalin há 4 anos. Uma outra observação. Isso aqui é um estudo que eu fiz, aonde o Trotsky defendia nessa conjuntura uma frente única contra o nazismo. Outra descoberta, gente, interessante que eu fiz, qual foi? Veja mesmo. No Brasil, o governo era de Getúlio Vargas e aqui os integralistas tentaram se converter em uma força paramilitar do ditador. No entanto, os integralistas falharam devido à ação dos trotskistas que acertadamente impulsionaram a tática da Frente Única, a herança das resoluções da Terceira Internacional em seu período revolucionário, formulado por Trotsky e a Batalha de Clive Street na Inglaterra, demonstraram a efetividade da tática de frente única na luta do proletariado contra o fascismo e conserva ainda hoje sua vitalidade. Repetindo uma observação que eu estou fazendo. Daqui a pouco a gente vai atualizar isso e jogar esse fato histórico para o dia de hoje. Vamos para uma etapa aqui, vamos lá. Os seus pontos fundamentais. O programa de transição começa por apontar a necessidade do socialismo e as condições para a sua existência, mesmo anteriormente àquele período de 38, no qual o principal obstáculo para a emancipação da classe operária e suas próprias direções. Para concluir, e depois a gente vai entrar na atualidade de hoje. Os falatórios de toda espécie, segundo os quais as condições históricas não estariam maduras para o socialismo, são apenas produto da ignorância ou de um engano consciente. As premissas objetivas da Revolução Proletária não estão somente maduras, elas começam a apodrecer. Sem a vitória da Revolução período histórico, toda civilização humana está ameaçada de ser conduzida a uma catástrofe. Tudo depende do proletariado, ou seja, inicialmente de sua vanguarda revolucionária. A crise histórica da humanidade reduz-se à crise da direção revolucionária, a velha crise da direção revolucionária. Agora vocês vão me perguntar, Fernandinho, o que é que isso tem a ver com a conjuntura de hoje? Tem muito a ver. Como é que Hitler ganha na Alemanha as massas? Hitler ganha na Alemanha as massas com uma propaganda muito forte, né? Onde Hitler ele escolhe uma raça ariana, que essa raça vai ser a raça que vai dominar o mundo, com um nacionalismo muito forte. Voltando para hoje a gente tem no Brasil um governo bolsonarista com essa mesma linha, com essa mesma cultura. Um dado importantíssimo que faz-me levar à defesa de uma frente única hoje. Qual? Um detalhe importantíssimo. Em 2013, a extrema-direita e a direita, principalmente a extrema-direita, usou uma ferramenta fundamental que a esquerda só está aprendendo agora. Que ferramenta foi esse? Foram as redes sociais, foram as chamadas, essas lives que a gente começa a fazer hoje. Em 2013, aquele levante da juventude, no estudo que eu fiz, foram feitos vários torpedos na internet. Eles esqueceram, eles usaram uma nova tática, tirando os panfletos, e começa a convocar uma massa por onde? Pelas redes sociais, gerando milhões de torpedos. E como é isso? Como é que isso é feito? Isso é feito em jogos eletrônicos, isso é feito em manipulações que eles fazem na internet. E aí agora eu vou entrar na atualidade. Veja mesmo, a gente
a esquerda, na minha avaliação, a esquerda também, PT, PCdoB, nós estamos utilizando armas da sem nenhuma utilidade do ponto de vista prático da Revolução Democrática. Por quê? Porque eles descobriram, a extrema-direita descobriu uma força extraordinária e é nessa força que ela vem ganhando as massas com um discurso nacionalista. Fazendo uma observação, no lançamento de Haddad, lá para setembro, quando Haddad vem aqui em Recife no sábado, a gente lotou Recife. Isso foi no sábado. Bolsonaro estava entre 26% e 27%. Numa semana anterior, depois, aparece uma com o Bolsonaro com 39%. Ninguém entendeu aquilo. Sabe o que era aquilo, camaradas? Era essa arma que eles tinham. Essa milícia digital, ela foi formada a partir de 2013, aonde a extrema-direita descobriu um quadro perfeito para isso. Né? Em 2014, eles tentaram com Aécio Neves, mas o Aécio não teve essa capacidade, né, de assumir essa tarefa. E quase que eles ganhavam em 2014 nessa arma poderosa deles. Não ganharam por causa de Minas. E a esquerda ainda não tinha percebido essa arma moderna deles. Então, o que eu estou querendo dizer? É ilusão, essa é a minha opinião hoje, aí, independente de paixão. Essas eleições municipais agora não vão ser ganhas nas ruas, não vão ser ganhas com panfleto, que é arma da Idade Média. Ela, infelizmente, vai se dar aonde a esquerda ainda vai estar começando nesse processo da internet. Do lado de Bolsonaro, há uma milícia digital muito forte, certo? Aonde eles fizeram uma frente. Como a gente passar desse processo? Aí eu vou na história da Frente Única, não tem saída. Eu fiz esse resumo aqui histórico para tocar o dedo nessa ferida. O dedo nessa ferida. Quer ver uma coisa concreta que eu acho que algumas pessoas vão se assustar e não vão gostar? E vou repetir. Nessa nova arma que a direita, principalmente que a extrema-direita tem PSB, PT, PSOL, PCdoB e PCdoB, separados, não ganham nem para a liga de dominó. Por quê? Porque o poderio, e parece que a esquerda não percebeu isso, eles têm uma nova arma, que é essa milícia digital. E essa milícia digital, ela conseguiu uma coisa que Hitler conseguiu na Alemanha, que foi uma propaganda em massa. Né? Hitler não tinha torpedos para colocar. Aqui eles contrataram empresas e especialistas em fazer isso. Foram lançados milhões e milhares de torpedos e aí eles ganharam as eleições. Ou seja, eles não precisam de panfletos, nem de megafone, para convocar a sua prole. Eles já têm. Que eu repito. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O que a esquerda está fazendo agora? Essas lives que a gente está fazendo agora. Eles começaram a fazer em 2013 e a esquerda não percebeu. Sabe por que a esquerda não percebeu? Porque duas coisas. Primeiro, uma parte de uma certa arrogância de menosprezar o adversário. Segundo, usando as armas da Idade Média. A luta e o fronte hoje vai se dar nesse campo, no campo das digitais. E para isso eu não vejo outra saída senão uma grande frente única
certo? E essa frente única não é invenção de Fernandinho, não. Até Prost, né, já defendia a frente única, prevendo, e aconteceu, a vitória de Hitler na Alemanha. Por quê? Porque, de um lado, Stalin chamava a social-democracia alemã de pequena burguesia e não queria fazer essa frente. E o isolamento, e foi para o isolamento, e começam a ter derrotas a partir desse processo. No Brasil, é preciso fazer a partir das eleições de 2012, em Recife, ou no Brasil inteiro, a extrema-direita, os banqueiros paulistas, a mídia, né, e o empresariado resolveram não querer mais a esquerda de volta para o poder. E para eles, vocês queiram ou não, esquerda é PSB, PT, PSOL. Para eles é. Para eles têm essa concepção. Por quê? Por causa da origem desses partidos. E se a gente não perceber essa ciência e for só num discurso emocional, usando as armas da Idade Média, nós não vamos sair do canto. Vamos para um exemplo prático, e isso vale para as eleições municipais. Ora, eu quero fazer uma observação aqui. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo defesa aqui, sabe, de negócio de caneta própria. Esse negócio cartesiano, isso, né? É própria, não é, Marília, é PSB, não é isso. O que eu estou aqui tentando colocar é de forma histórica e científica o que é que está acontecendo. Por exemplo, um exemplo bem prático. A última pesquisa encomendada por seu Magno, que é anticomunista e anti-PT, e por PSDB, os números lá, na minha avaliação pessoal, são ótimos para a extrema-direita e para a direita. Vocês têm uma chamada delegada, Patrícia, que nunca foi parlamentar, nunca foi deputada, nunca foi secretária, e com esse novo modelo de fazer campanha, já começa com 12%. A diferença dela hoje da primeira colocada é 8%. Para vocês perceberem aonde é que a gente está metido. E é preciso que alguém toque o dedo nessa ferida. E que machuque. Está entendendo? E tem setores da esquerda que correm dessa palavra, frente única. Por quê? Porque o Brasil hoje, ele vive uma situação semelhante do que vive a Alemanha. Por exemplo, Hitler criou a Gestapo na Alemanha, que era uma milícia. Bolsonaro criou uma consciência de milícia no Brasil, nas polícias e militares, certo? E grupo paramilitares, que é a sua Gestapo de hoje. Isso tudo foi feito aonde, camaradas? Foi feito nessa chamada mídia digital. E é aí que eles controlam. Por exemplo, para quem não sabe, eu não sou especialista, mas eu fui pesquisar e vi. Eles conseguem aí, pela mídia digital, aumentar a popularidade, diminuir popularidade, certo? Entendendo? Ou seja, eles têm o domínio. Eles usam até os jogos eletrônicos. Existem profissionais especialistas de nos jogos eletrônicos de hoje jogar esses torpedos para burlar a legislação. E aí, eu abro um parênteses. O ministro Alexandre de Moraes percebeu isso aí. Mas o esquema é muito pesado. Não tem ainda como resolver isso. Entendeu? Então, essa é a minha análise. Quando eu fui fazer esse estudo, eu fiquei abismado. E, para completar o cenário ainda, na minha avaliação, para piorar, veio a pandemia. Que há uma tendência em novembro e dezembro de uma nova onda de crescimento. Então, meu filho, não vai ganhar eleição com panfleto.
nem com discursos da Idade Média e dos anos 90. Na minha avaliação, quem estiver pensando no campo da esquerda, conseguir alguma coisa em alguma vitória, anulando o partido B ou isolando o partido progressista C, vai cometer um erro histórico de novo, vai perder de novo. O que eu estou fazendo, quero fazer essa observação, é que a gente perceba aonde está se dando essa luta de classe hoje, aonde está se dando essa campanha no que eu chamo da Revolução Democrática. E até o Trotsky, ele percebeu isso em 1922 a 1939, quando ele dizia que se não tivesse uma frente para barrar o crescimento de Hitler na Alemanha, Hitler ia dominar a Alemanha, e esse fato aconteceu. Ou seja, já naquele tempo, havia uma defesa de uma frente única. O Marx também fala. Está entendendo? Então, eu não estou aqui, quero fazer essa ressalva, defendendo aqui uma coisa bem cartesiana. Não, eu sou fulano, eu sou PT autêntico, eu sou PSB, não sei. Não, porque essa questão ela é uma ciência política que a extrema-direita se especializou-se nisso. Ela se especializou-se. E ela está ganhando para a gente nisso aí. Eu vou repetir. Toda mudança, ela dá muito medo. Né? A gente tem medo de mudança, porque mudança requer sofrimento e risco. E a esquerda tem que reaver. Ou ela se especializa e vai para o confronto nesse mesmo critério que está aí extrema-direita, ela não vai para canto nenhum. E, para terminar essa minha live, eu, particularmente, não vejo vitória da esquerda dividida. Não vejo. Bolsonaro já começa a viajar pelo Nordeste. Teve hoje no Piauí, levaram um monte de gente para lá. A Amazônia foi. E não dá para uma parte da esquerda também menosprezar, porque Lula não estava preso. E parte do PT e da esquerda dizia: é impossível Bolsonaro ganhar, porque tem o maior índice de rejeição. E ele estava nos torpedos ali, criando milhares, milhões de fake news. E nisso eles ganharam as eleições, e nisso Bolsonaro está crescendo na pesquisa. É uma milícia digital muito forte, é um campo que eles descobriram, e a esquerda está ainda usando as armas da Idade Média. Está entendendo? Então, eu fui pesquisar, li sobre isso. Quero deixar bem claro, eu não estou aqui fazendo defesa de corrente A ou corrente C, né? Essa é a minha avaliação e essa é a minha live. Isso vale para Recife, isso vale para São Paulo, para Rio, tá entendendo? Para tudo, tá entendendo? Para tudo. Isso vale para tudo, tá entendendo? Ou a gente tem essa consciência, ou nós vamos caminhar para uma derrota de novo. Tá entendendo? Essas eleições, ela vai se dar nesse campo. Por quê? Porque nós não vamos conseguir colocar o povo na rua. E eles estão muito avançados. O interessante, gente, foi que eu percebi que eles começaram a fazer isso em 2013. Em 2013 eles começaram a fazer isso. E eles foram tão inteligentes que já nas redes sociais, eles mesmos conseguiram convencer parte da esquerda, vê que negócio interessante, de defender a Copa de 2014 no Brasil. Aquilo foi uma fake news como uma isca, que a esquerda engoliu essa isca. Porque era importante para eles que tivesse a Copa de 2014, para vir com um discurso que, em detrimento do social, houve roubalheira, a Copa de 2014,
E que, não deixa, e que na avaliação não ia deixar legado nenhum. Foi tudo planejado. Essa extrema-direita não é amadora, ela é profissional. E ela ganha a guerra hoje como? Os Estados Unidos hoje, como é que eles fazem? Eles só estão perdendo por vírus, né? Essa guerra. Mas eles não precisam mais, dentro de uma sala fechada, de um drone, eles vão lá e destroem quem eles querem destruir. Foi esse modelo que a extrema-direita se aperfeiçoou. Ela está se expandindo em salas fechadas, com especialistas nessas fake news e na internet. E para concluir, certo? Eu queria dizer, não sou o dono da verdade, tá entendendo? Isso é uma avaliação que eu tenho, a partir do que eu estou lendo, tá entendendo? E eu cheguei a essa conclusão. A esquerda não ganha dividida. É uma ilusão. Por quê? Porque a esquerda não se preparou para esse embate tecnológico que não é mais nas ruas. Ela está se dando dentro de quartéis de milícias digitais. E que tem uma influência muito grande nas massas e principalmente na juventude. E aí, muitas vezes, o que a gente tem feito é atos para a gente se encontrar com os amigos e tomar um chopp nos bares da vida. Tá entendendo? Então, eu achei que era importante tocar nessa ferida. Tá entendendo? É importante tocar nessa ferida e mostrar que essa ferida está exposta e que não existe saída. É como eu sempre digo, a vida é feita de escolhas. Está entendendo? E nós somos aquilo que nós escolhemos ser. E não há escolha para a esquerda. Não existe escolha para a esquerda que não ser uma frente única e a sua unidade. E aí eu termino com uma coisa que o Trotsky está correto. Né? Infelizmente, a gente existe uma crise de direção revolucionária, né? Que alguns envelheceram, outros chegaram ao fim de um ciclo, certo? E que também não quero perceber, é um fim de um ciclo dentro da esquerda hoje. E digo, para concluir, sei que muita gente não vai gostar. Não existe frente única e frente de esquerda sem PT, PSB, PSOL, tudinho. Todos têm seus problemas. O que a Polícia Federal fez no Piauí foi terrível com o nosso governador do PT. O vento que está soprando lá está soprando aqui. Eles invadiram o palácio. A gente soube-se até que só não prenderam por causa de um juiz do Supremo, mas tem mandato de prisão. Invadiram o apartamento da deputada companheira do governador do Piauí. Ou seja, eu não quero encobrir esses erros que fizeram, né, de compra de esperança, etc. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é deixar o caminho aberto para a reeleição de Bolsonaro. Tá entendendo? E outra coisa, viu? A pesquisa hoje, só quem está fazendo pesquisa hoje, eu fiz um estudo sobre tudo da Folha e o Ibope, não vai fazer, certo? É o reacionário do Magno Martins, porque ele vende, né? Ele ganha dinheiro com aquilo, ainda, entendeu? E muito dinheiro. Então a pesquisa do Magno não é referência para nada. Ela só foi referência para uma coisa. Aí ela foi para a direita de Pernambuco e a extrema-direita de Recife e ver como está o cenário de Recife e trabalhar nesse cenário. E eu termino aqui dizendo o seguinte, que Deus tenha misericórdia da gente, né? E desejar uma boa noite, tá? Entendendo aqui. Aqui não vai uma crítica a ninguém. Toda essa minha live foi a partir de um estudo que eu estou fazendo, tá entendendo? E esses estudos, elas levam à conclusão do que eu estou dizendo hoje, né? Até o Trotsky previu isso.
eu deixo uma boa noite, vamos à luta, certo? E vamos também se aperfeiçoar mais e competir com essa milícia digital nesse mesmo campo deles. Está entendendo? E para concluir, nós não vamos ganhar usando as armas do tempo da Idade Média. Um abraço para todo mundo. Trabalhadores de todo mundo unimos. A solução da humanidade ainda é o socialismo, eu acredito. Mas as ferramentas de luta e de transformação para chegar ao nosso objetivo mudaram e mudaram muito. E quem não mudar com isso vai ser varrido pelo processo da história e vai para o lixo da história. Um abraço para todos vocês.